Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque. 11 da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast no canal de áudio que também fica no site e também pelo aplicativo da Rádio Boc News. Programa desta segunda-feira já em ritmo de festa, né, pelo final do ano, essa nossa última semana regular dentro da temporada 2021 do Esporte em Destaque. A partir do próximo dia 17, dia 17 teremos o último programa, dia 19 já não teremos o programa, vamos entrar em recesso durante um mesinho aí, dando uma descansada, voltando no meio da copinha e 9 dias antes do início do Campeonato Paulista de Futebol. E este período é um período fértil, né? Cheio de especulações, notícias e possibilidades, transações, jogadores que chegam, jogadores que vão. O Santos, por exemplo, não renovou alguns contratos, alguns empréstimos, o Boza, o Tardelli, conseguiu negociar o Pará, o Jean Mota. Em compensação, ainda não anunciou oficialmente nenhum reforço. Tem o Bauerman aí, tem o Bruninho também, o meia da Caldense, que estão aí no radar. Outros nomes seguem uma verdadeira incógnita, né? Por exemplo, o William Bigode, você sabe se ele vai querer jogar no Santos ou não. Enquanto isso, fica aquela expectativa em relação aos jogadores que estão no elenco e que vão ser mais aproveitados no ano que vem. O Sandri, por exemplo, o Jobson e até o Raniel, segundo consta aí, jogador que conta com a simpatia do técnico Fábio Carille. Ele já disse em recente entrevista sobre este detalhe. E ontem a notícia que agitou os bastidores foi uma possível troca do Marinho com o Patrick, jogador do Internacional. Depois até colocaram no negócio o Marcos Guilherme, né, que tem um contrato com o Santos e poderia ser liberado de forma definitiva para a equipe do Internacional. Eu até fiz uma live no Canal 10 ontem e a coisa foi muito dividida entre aqueles que diziam ser favoráveis a este negócio, porque o Marinho já não quer mais ficar no Santos, já não tem motivação para seguir, coisa e tal. Outros achando que tecnicamente o Santos está dando um jogador muito acima do que o Internacional estaria oferecendo, se é que esse negócio já está sendo tratado, porque oficialmente ninguém confirma, nem os jogadores, nem as direções dos respectivos clubes, se talvez entrasse um outro atleta nesse negócio aí, que poderia dar jogo, literalmente. Então é um período de muita especulação, de muita notícia, muito bastidor, e claro, é importante que logo, em breve, o Santos se manifeste em relação a algumas situações. Amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo, o presidente falará, inclusive aos sócios que vão poder acompanhar pelo portal do Sócio Rei, e depois, claro, obviamente, algumas dessas falas do presidente serão repercutidas, especialmente em relação ao futuro do time de futebol. E outra coisa que preocupa demais o torcedor é a questão da Vila Belmiro, da reforma da Vila Belmiro, que em se resolvendo toda a parte burocrática do negócio, muito provavelmente a obra comece assim que acabar o Campeonato Paulista de Futebol. E aí serão 2 anos e meio de obras, 2 anos e meio em que o Santos jogará provavelmente quase que sempre na cidade de São Paulo ou em Barueri, enfim. Aqui em Santos não há um estádio que possa comportar um jogo do Santos válido por qualquer competição. Na Baixada Santista não há. Então vamos ver aí o que pode acontecer em relação ao futuro. Então hoje a gente vai falar dessa questão do Marinho, dessa questão do Raniel, que é importante, e das idas e vindas neste final de temporada na Vila Belmiro. Meu caro Felipe Brandão, divida a tela aí para apresentar os nossos componentes do programa de hoje. Está aí o Leandro Maia, que é o nosso titular das segundas-feiras e que se despede, né? Porque segunda-feira que vem não tem programa, ele vai entrar de férias.
vai para as Bahamas, vai para Aruba, alguma coisa do gênero aí neste final de ano, tá certo? E direto lá da pequena Londrina, lá no Paraná, o Matheus Henrique, um dos jovens responsáveis pelo podcast do Peixão, que é mais uma das mídias que fazem parte do universo fantástico. Aliás, eu batizei assim, né? É como se fosse o universo da Marvel, né? Não tem o universo da Marvel, vai ter o filme do Homem-Aranha. Eu batizei de universo fantástico. Todas as mídias que falam do Santos, mídias que não colocam o Aloysio Chulapa na comissão técnica do Santos, que não escalam o Pará, quando ele nem entrar em campo entrou, né? Quando dizem que o Sanches pode dar intensidade ao meio de campo, esses não participam do universo fantástico. Aqueles que participam não dão bola fora quando o assunto é o Santos Futebol Clube, tá certo? Meu caro Leandro Maia, tudo bem? Um abraço, obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente vai falar do Raniel, né? Porque o Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva trouxe que o Raniel continuará no Santos porque o Carille quer e o contrato dele até o final do ano que vem. Então a gente já fala sobre o Raniel, mas o burburinho do momento é essa troca Marinho por Patrick. Você trocaria, pediria algum outro jogador? Tudo bem, Leandro? Um abraço. Um abraço, Alex, ao Matheus, a todo mundo aí que está acompanhando a gente. É como você disse, né? Esse momento do mercado da bola sempre tem especulação, sempre tem aquele disse-me-disse, jogador que chega, jogador que sai, e sempre tem essas histórias também que chegam, né? Muitos jogadores oferecidos também. Mas nesse caso do Marinho aí, eu acho que o Santos sairia perdendo, porque você estaria trocando um protagonista, que é o Marinho, ele pode não ter desenvolvido aí o melhor futebol dele nesse ano, mas ele é um protagonista no futebol brasileiro. Você não pode trocar um jogador desse nível por dois coadjuvantes do Inter, que muitas vezes nem titulares são. Então o Santos sairia perdendo nessa troca. Não sou contra o Santos procurar um negócio em relação ao Marinho, em vendê-lo ou um outro tipo de troca. Até mesmo com o Inter. Se o Inter quiser trocar, sei lá, pelo Edenilson, aí faz sentido. Sem ser isso, não faz sentido nenhum o Santos trocar, porque o Santos sai perdendo, ou vender por um valor que o Santos ache pertinente para poder reinvestir. Mas essa troca citada, o Santos sai perdendo. E isso faz muito questão do momento que o Santos viveu nos últimos anos, né? Com algumas trocas, algumas negociações meio confusas. Então isso acaba abrindo esse espaço para chegar essas propostas meio inusitadas, né? Que não fazem muito sentido. Mas isso também passa por parte da diretoria mudar essa imagem do Santos mesmo no mercado, de negociar qualquer jogador, negociar por qualquer valor. Então, eu já vejo que o Santos vai mudando isso, essa imagem, principalmente com negociações aí, pagamentos, mas ainda tem esses resquícios de negócios diferentes que chegam ao Santos. Mas faz parte também da diretoria mudar essa imagem, não aceitar esse tipo de negócio, porque o Santos já passou 2, 3 anos fazendo só negócios bons para os outros times, mas que não beneficiassem o Santos. Muito bem, olha, e depois de ter visto o Gabigol lá naquele podcast em que ele soltou algumas poucas e boas, né? Diz que o Robinho ficava emprenhando ele pelo ouvido, né? Quando eles jogavam pelo Santos, quando iam jogar contra o Flamengo, que o Robinho ficava elogiando a torcida do Flamengo. Olha lá, Gabriel, a torcida dos caras, que legal, não sei o quê. Aí o Gabigol disse que ficou com isso na cabecinha dele, né? De um dia jogar no Flamengo. Aí depois ele pegou e fez a mesma coisa que o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique aqui jogando naquela má vontade desgraçada, mesmo depois de ter ficado quase cego, quase virou o caolho da bola. Aí o Gabigol ficava ligando, pô, vem pra cá, não sei o quê, né? Pra vocês verem como o jogador de futebol ama o clube, né? Enfim, antes do Matheus, eu tenho que dar essa notícia do dia porque foi uma confusão desgraçada nesta segunda-feira, que fizeram o sorteio da Liga dos Campeões de manhã e deu tilt no sistema. Tava tudo sorteadinho, tava tudo bonitinho, tava todo mundo mó feliz que ia ter Manchester United e Paris Saint-Germain, né? O Messi contra o Cristiano Ronaldo. E aí, meu amigo, deu lá um problema no software, né? Chamaram o VAR. E aí desfizeram o sorteio e saiu agora. E eu vou te falar que o Paris Saint-Germain saiu do Manchester United e vai jogar com o Real Madrid agora, só isso, né? Paris Saint-Germain, Real Madrid, Inter e Liverpool, Atlético de Madrid, Manchester United. Aliás, o Atlético de Madrid é uma das vítimas prediletas do Cristiano Ronaldo, né? Chelsea, Lille,
Eu acho que esse jogo manteve, se eu não tiver equivocado. Repetiu, é. Repetiu, é. Repetiu, até porque o Chelsea era o que tinha menos opções, né, de sorteio. Então, repetir seria mais fácil. Acabou repetindo. Benfica e Ajax, espera aí que vai ligar aqui de novo o monitor. Vídea Real e Juventus, Salzburg e Bayern de Munique, Sporting e Manchester United. Se não chamarem o VAR de novo, esses são os jogos da próxima etapa da Liga dos Campeões. Meu caro Matheus... Quem não gostou do sorteio, mudou o sorteio, foi o Real Madrid, né? Saiu do Benfica pro PSG. Também. Agora, é só se torcer pro Mbappé meter uns gols contra, porque diz que ele quer ir para lá depois, né? Mas vamos ver. Ô, Matheus, obrigado pela presença, bom dia, um abraço. E essa história do Marinho aí, hein? Você trocava pelo Patrick ou tinha que botar mais um caraminguá na história? Um abraço, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, Leandro, a galera que está acompanhando o Esporte Destaque. Sempre um prazer falar com vocês sobre o Santos Futebol Clube. Essa questão de troca de Marinho, venda, é muito especulado, né? Por causa do desgaste que o jogador tem com parte da torcida. O último ano dele, muitas lesões. Ele mesmo falou que gostaria de ser negociado. Eu tenho um pensamento que o Marinho tem contrato, vai até o fim de 2022. Tem um exemplo do Palmeiras com o Felipe Melo. O Palmeiras usou o Felipe Melo, não queria mais no fim do ano. O Felipe Melo foi útil para o Palmeiras, muito útil contra o Atlético Mineiro nos Jogos do Mineirão e depois dispensou. Então eu não venderia o Marinho porque eu não vejo poder de mercado para ter uma grande venda. Porque o Marinho teve lesão, o Marinho já não fez um grande de 2021. Então o Santos não vai conseguir grande valor com o Marinho, grandes valores. Vai chegar a proposta de 10 milhões de reais, 12, 13. E o Santos faz o que com esse dinheiro? É um dinheiro pequeno, né? O Santos não vai conseguir repor a saída do Marinho com 10 milhões de reais. Dívidas do Santos é muito acima de 10 milhões de reais. Então o Santos não vai pagar dívidas. Então eu não vejo vantagem de vender o Marinho. Eu vejo vantagem de fazer troca. Porque o meu pensamento, né, não sei o que vocês pensam, o torcedor do Santos, o Santos não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Não vai mudar a temporada do Santos. Não vai mudar a temporada do Santos de 2021 para 2022 porque não tem dinheiro. Então, o que eu penso é que o Santos poderia fazer trocas, que você vai incorporar o elenco, né, rechear o elenco e com bons jogadores, porque sem dinheiro fica difícil ir no mercado trazer grandes jogadores. E daí o que eu penso, que eu imaginava é troca mas não a troca só pelo Patrick, por exemplo, que está comentando do Internacional. Trazer 2, 3 jogadores de outro clube pelo Marinho. 3 em 1, 2 em 1. E no Internacional, né, que é a notícia de ontem, né, que saiu, Patrick e Marcos Guilherme. Daí eu sou contra, porque tá vindo só o Patrick. O Marcos Guilherme não conta, porque o contrato dele, aqui 6 meses ele pode assinar o pré-contrato, poderia assinar com o Santos. Para mim não conta. O Internacional tá querendo se aproveitar da situação do Marcos Guilherme, mas para mim não conta. Mas se o Internacional colocar outro jogador no negócio, na parada, aí eu concordo com o negócio. Dourado, que está muito desgastado no elenco do Internacional também. É um volante que já foi de seleção olímpica, que já mostrou qualidade. É um camisa 5 que o Santos não tem. Então seria um camisa 5 que o Carille gosta, né? O Carille quer ter esse camisa 5 para jogar em linha de 4, que ele acha que precisa ter um jogador de mais marcação. Então o Rodrigo Dourado seria interessante. O Patrick, apesar da má fase no último ano, é um jogador que dá para você recuperar e ser útil no elenco. Então, se o Inter, ou o Atlético Mineiro, ou qualquer outro clube, oferece 2 ou 3 jogadores para o Santos incorporar esse elenco, já que o Santos não tem dinheiro para fazer grandes contratações, eu faria essa troca do Marinho. Vender, eu não sou muito favorável, porque o Santos não vai conseguir um grande dinheiro. Não adianta se iludir, não vai vir uma grande proposta pelo Marinho, vai ser uma proposta ali de 10, 15 milhões de reais, que o Santos não vai resolver sua vida, não vai repor na mesma qualidade, também não vai pagar muita dívida, porque a dívida do Santos está 600, 700 milhões, e o Marinho seria uma venda muito pequena. E do jogador do Internacional, né, que está todo mundo comentando, eu vejo uma questão do Internacional de fim de ciclo, né, que a torcida do Internacional está muito brava com o Patrick, com o Rodrigo Dourado, com o Marcelo Lomba, com o Cuesta, porque eles foram vice-campeão da Copa do Brasil, perderam para o Atlético Paranaense, perderam aquele título brasileiro incrivelmente, que o título estava na mão do Internacional. Então eu vejo um fim de ciclo parecido que teve no Santos, com a geração que era a chamada geração do quase, do Vitor Ferraz, David Braz, Ricardo Oliveira. Então aquele time lá também tem uma questão parecida. O Internacional está sofrendo agora, mas não quer dizer que esses jogadores são ruins. São bons jogadores, só que tem um fim de ciclo. Perderam títulos ali que os torcedores consideravam fáceis de conquistar. Então acaba
acontecendo esse ruído de querer essas negociações. Mas não quer dizer que esses caras do Inter são jogadores ruins, são bons jogadores. Se o Santos conseguir encaixar 2, 3 caras num negócio envolvendo o Marinho, eu seria favorável. O negócio que o Matheus falou agora é verdade. O Santos não vai pegar uma grana alta pelo Marinho. Vai pegar um dinheiro pequeno. Tem gente aí que viaja na maionese, que acha que o Santos vai vender. Acho que o cara quer no Catar, né? Não tem futebol lá, Emirados Árabes e tal, os caras têm dinheiro. Vocês acham que os caras são trouxa, né? Que o nego vai dar 10 milhões de euros aqui no Marinho com 31 anos. Não vão fazer isso, né? O Santos vai pegar uma mixaria pelo Marinho. Eu ainda acho que valeria uma boa conversa com o Marinho, talvez até um acréscimo no salário dele, alguma coisa não exorbitante, porque o Marinho ganha menos do que alguns jogadores menos importantes do que ele no elenco, isso é fato. É que foi um contrato feito quando ele era o Marinho meme, né? Então talvez se tiver uma boa conversa com ele, uma boa pré-temporada, ele possa ficar mais tranquilo, sem ficar dando entrevista em que ele joga tudo que é porcaria no ventilador. Porque o jogador assim hoje no futebol brasileiro do nível dele você não vai encontrar, né, com a qualidade que ele tem. Mas aí você tem que determinar uma série de outras questões. Por exemplo, ele ocupa hoje a vaga do Ângelo. Se ele jogar de falso 9, ele vai disputar com o Marcos Leonardo. Enfim, tem uma série de detalhes. Você vê se o Carille quer abrir mão, né, nessa questão tática de ter um outro volante. Eu só escuto o Santos falar de zagueiro, volante, não escuto falar de meia e nem de lateral, que é a nossa prioridade. A gente só escuta esse tipo de coisa. Então eu fico um pouco preocupado. Acho que o negócio do Marinho tem que ser muito bem feito. E a troca, se você for olhar para o mercado, por exemplo, o Grêmio tem uns caras que talvez interessassem, mas o Marinho não vai voltar para o Grêmio. O Internacional tem esses aí que a gente já citou, um ou outro aí. Agora, qual outro clube que o Santos pode encaixar o Marinho? O Atlético Mineiro acabou de contratar o Ademir, não vai levar para a mesma posição? Não vai colocar, não vai levar. Onde mais a gente faz uma troca? Sabe? Não tem muito clube aí no Fluminense. Teria que tentar um Flamengo. É o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Flamengo também não precisa, que teriam aí o poder financeiro. Mas o Flamengo não precisa do Marinho. O fato é esse, o Flamengo não precisa do Marinho. Tem o Michael, tem o menino lá, o Vitinho, o que era do Cruzeiro. Não tem necessidade. O Marinho não tem. O Marinho pode ir para onde? Para o Corinthians. Para São Paulo. Mas quem o Corinthians vai dar para o Santos? Jogador. Corinthians, qual jogador do Corinthians descartável que se encaixaria no Santos? Eu também não vejo jogadores do Corinthians interessantes para o Santos. Então, o Internacional, eu vejo a maior chance com o Internacional. Tem alguns jogadores ali interessantes para você fazer um pacotão ali para o Santos incorporar o elenco. Mas com outros clubes eu não vejo muita chance, não. Até porque o Flamengo, é a mesma questão... Alex, só para completar, do Flamengo. Como que o Santos vai pagar o salário de um Vitinho? Vamos imaginar uma troca Marinho por Vitinho. Como que o Santos vai pagar o salário do Vitinho, que ganha 800, 900 mil por mês? Então, com o Flamengo, os jogadores do Flamengo ganham um salário que o Santos não vai conseguir pagar. Então, para mim, o Flamengo também é uma negociação inviável. É um negócio de planejamento, como você disse mesmo, Alex, porque o Marinho hoje, ele ocuparia o espaço do Ângelo, né? Que a gente tem uma expectativa que ano que vem o Ângelo possa ir melhor ainda do que foi esse ano. Então fica nessa dúvida. O Marinho, hoje, é a maior moeda de troca do Santos no elenco, além do Felipe Jonathan. Mas nesse caso o Santos teria que vender mesmo, porque ele teria um mercado fora. Agora o Marinho, ele ficou nesse limbo aí de ser um bom jogador, estar ocupando um espaço de um jogador que vai ter que ter espaço ano que vem, e o Santos precisa achar um negócio. E aí, como o Matheus falou, você tem um Internacional, que é um time aí que tem alguns jogadores que podem sair, o Atlético Mineiro, que tem que ver aí que acabou de contratar o Ademir, mas pode ser lá que o Cuca queira o Marinho lá, queira trocar 2, 3 jogadores, e o problema do Flamengo é o que foi citado agora, que os jogadores ganham salários muito acima do que o Santos pode pagar. Eu ainda acho que assim, a opinião do jogador ela é muito importante. Se ele bater o pé que quer ir, se vier uma proposta de qualquer valor, de onde ele está lá de férias, inclusive, nos Emirados, né, no Catar, sei lá. Se ele bater o pé que quer ir, não adianta. Tem que vender por qualquer mixaria. Porque não vai pegar mais do que isso. 2 milhões de euros, 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, acho que é isso. Não passa disso.
Se ele achar que é legal ir para o Internacional, aí também não tem como segurar. Agora, se em dado momento se perceber, não, eu quero ficar, eu tenho mais um ano de contrato, eu fico numa boa aqui, aí tudo bem. Eu sou a favor de que o Marinho fique, né? A não ser que realmente haja uma composição de 2, 3 jogadores que sejam muito importantes aí para o Santos. Agora, antes de ir para o break, eu só vou fazer uma questão aqui para vocês, para não dizer que eu sou chato, porque o Antônio Sérgio está me perguntando desde a live de ontem no Canal 10 sobre o Pablo do São Paulo. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, mas ele quer porque quer entabelar uma troca do Pablo pelo Léo Batistão. Eu já disse que eu sou absolutamente contra. Mas enfim, vai que tem alguém a favor. Matheus, você primeiro, você trocaria o Léo Batistão pelo Pablo? Qual é a música, maestro? Fala aí. Nem o São Paulo pagando dinheiro junto eu trocaria. Não tem condição do Pablo trocar agora o Pablo para jogar no Santos. E o Léo Batistão tem que ter calma. Eu sei que não está jogando bem, foi vaiado no último jogo na Vila Belmiro, mas acho que o torcedor tem que ter um pouco de calma com o Léo Batistão, que jogou pouco em 2021 antes de chegar no Santos, veio da China, que é um futebol que não tem a intensidade do futebol brasileiro, então teria um pouco de calma para o Batistão, dar uma pré-temporada para avaliar melhor o jogador. Bom, Leandro, é você agora. Você quer Pablo e dar o Batistão para o São Paulo? Sem chance nenhuma. O pessoal não conhece muito o Léo Batistão, né? Mas ele foi um bom atacante na Espanha e, como a gente sempre diz, o cara não vai jogar 10 anos lá na Espanha sendo um pereba. Não é assim que funciona. Ele é um bom jogador, voltou meio fora de forma porque estava na China, né? Então, e jogando fora de posição. Ele estava jogando como centroavante. Ele não é centroavante, apesar de ter feito essa função também. Ele é um ponta. Então, num mundo ideal aí, o ataque do Santos poderia ser um Batistão, Marcos Leonardo e Ângelo, ou o Marinho também. Então, esse seria a posição dele aí mais adequada, e acredito que ano que vem ele vai melhor, porque vai ter a pré-temporada, o cara ele já tá aí treinando com o elenco, mas essa troca do Batistão com o Pablo não seria bom pro São Paulo, não pro Santos. Pois é. Também e a gente tem que acabar com esse negócio que a tradição é sempre ao contrário, né? A gente dá... o Pita foi bem no São Paulo, mas é que o Santos ganhou bastante com 2, né? Com o Berto e com o Zé Sérgio. Aí o Santos deu o Rodrigo Souto, pegou o Arouca. Sempre tem essas trocas assim que favorecem o Santos. A gente não pode fazer uma troca que favoreça o São Paulo, né? Às 11h54 vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa história do Raniel e mais bastidores, o futuro do Santos, né? Vou ler as mensagens do pessoal que estão chegando aqui também no programa desta segunda-feira. 11h54, voltamos em menos de um minuto. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 11h55 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra em direção à capital paulista, Grande São Paulo e ABC. Cicobi Unimais Metropolitana. Tem muitas mensagens chegando. Deixa eu ver aqui as do Facebook, se é que eu vou conseguir. Vamos lá, o Guilherme Alves. Pablo Luano, vale a pena de jeito nenhum. Ele diz, muito menos o Pablo. E outra, quem quer o Léo Batistão? Não sei, rapaz, vamos aguardar aí numa dessas, né? Foi como disse aqui o Matheus, eu concordo plenamente. A gente está exagerando com um jogador que tem uma série de motivos para o torcedor ter um pouco mais de paciência. Veio de um futebol
com um ritmo diferente, estava 2 meses sem jogar, entrou no time na fase ruim, quando o time estava melhorando ele se machucou, voltou no último jogo em que o time estava numa rotação quase de férias, né? E ele sem ritmo também. Então vamos esperar a pré-temporada, vamos esperar o que pode acontecer aí em relação ao futuro do Léo Batistão. E ele tem contrato, né? O Santos hoje não pode trocar um jogador que está integrado já por um cara que você não sabe se vai dar certo, né? O caso aí do Pablo, tá certo? Deixa eu ver aqui as mensagens do nosso chat. O Germano Pereira, bom dia, Lorde. Alex, você acha que o Celso Roth, Jair Ventura e Leverkusen conseguem ganhar títulos com esse Atlético Mineiro? Olha, o Germano, o Leverkusen, acho que está aposentado, né? O Celso Roth, idem. O Jair Ventura, ele tinha um time no Santos muito bom, né? Mas o Cuca também tinha, era quase que o mesmo time, né? Tinha o Gabigol, tinha o Bruno Henrique, tinha o Rodrigo, e eles foram muito mal, né, os dois. Tá certo que no caso do Cuca teve aquela sacanagem lá da Conmebol. Mas eu não te digo nada, o Jair Ventura talvez ganhasse, né? Talvez ganhasse, porque o Jair Ventura é jovem, a pessoa jovem ela pode evoluir, pode aprender, pode melhorar, né? Aconteceu com o Tite. O Tite era um técnico igual a qualquer outro. De repente no Corinthians ele explodiu e até hoje é o técnico da seleção brasileira. Agora, Leverkusen e Celso Roth, não sei não. O Guilherme Henrique Loureiro, bom dia, meu grande amigo Alex. O que o Santos precisa fazer para melhorar em 2022? Trazer reforço ou apostar nas categorias de base, de olho nos jogadores que disputam a Copinha? Bom, em primeiro lugar, precisa olhar realmente para as categorias de base. Trazer reforços precisa, mas tem que trazer os reforços que o Santos pode pagar, né? Não adianta fazer loucura, contratar, como foi dito aqui, jogador que ganha 800 mil por mês e não conseguir pagar. O Santos hoje ele está ainda em processo de reconstrução e a torcida sabe bem disso, né? E não adianta achar que vai pagar por um jogador um preço elevado e vai mantê-lo aqui com um salário maior que a média dos outros. Inclusive porque dá problema. A gente tem o Marinho aí que a gente discutiu no primeiro bloco, que tem um salário abaixo, né? Tem jogadores que ganham aí por contratos antigos valores que talvez a diretoria atual não pagasse, mas está no contrato. Tem a história do distinto Kleber Reis, que se machucou no treino e o Santos vai ter que continuar pagando. Enfim, é um negócio complicado. O Lucas Z aqui, o Raniel foi renovado? Então, Lucas, é o seguinte, vamos falar do Raniel. O Raniel, ele é um jogador que tem contrato. Ele está sob contrato, não é questão de ser renovado, ele tem o contrato vigente. O que poderia acontecer era ele ser emprestado, desde que ele queira, né, jogar em outro lugar, ou em comum acordo você rescindir o contrato, você não tem que pagar esse período todo do contrato dele à vista, que a gente aqui didaticamente explica isso sempre para o torcedor. Se você rescinde o contrato do atleta de forma unilateral, você tem que pagar tudo para o cara. Não é? Hoje em dia você paga a prestação. No caso do Raniel, o contrato dele vai até 31 de dezembro de 2023, ou seja, vamos supor que ele ganhe 400 mil por mês. Faz a conta de quanto dá isso em um ano, dá quase 5 milhões de reais. Se você tiver que dispensar o Raniel hoje, você tem que somar esse ano de contrato mais o próximo, você tem que dar à vista na mão dele 10 milhões de reais. O Santos tem condição de fazer isso? Imagina se for fazer isso com outros jogadores, com 3, 4 jogadores. Você gastar 50 milhões de reais em rescisão que você tem que pagar à vista. É meio complicado. Então, ainda mais depois do que o Carille falou na entrevista, ele até achei que tinha sido na Santos TV, mas foi lá no Domingo Esportivo, né? Que ele elogiou bastante o Raniel. Esse ano do Raniel foi complicado, porque o cara teve trombose, teve a recuperação da Covid, né? Ele passou por uma série de problemas, o filho dele quase morreu e tal. O Raniel poderia ter encerrado a carreira, então tudo isso pesa, né? E o cara às vezes não dá a resposta que a gente gostaria, mas o Carille vê nele uma possibilidade de recuperação. Ele treina bem, segundo o Carille, e tem contrato. Então, se não tiver nenhum clube interessado nele, o Santos tem que ficar com o cara, não tem muita escapatória. Mas enfim, ô Leandro, agora você primeiro, você acha que o Raniel tem recuperação nas mãos do Carille? O Raniel ele já mostrou em alguns momentos na carreira dele que ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador de reposição, né? Não adianta o torcedor achar que ele vai ser o cara que vai entrar e vai decidir fazendo gols aí, que eu acho que esse foi o problema.
no momento que o Santos estava mal, ele surgiu aí como uma chance do Santos fazer gols, né? E aí ele acabou entrando no time com essa responsabilidade, não conseguiu, porque ele não é esse jogador, nunca foi esse jogador decisivo, assim, de fazer muitos gols. Sempre foi um jogador de reposição, principalmente no Cruzeiro, onde ele teve aí os melhores momentos. Então acabou ficando essa imagem com ele. Eu acho ele um jogador útil para se ter no elenco. Num elenco que o time tá jogando bem, tá encorpado, ele vai ajudar, ele pode ajudar. Mas o torcedor não pode esperar muito mais disso também dele. A gente não pode esperar mais do que o cara pode oferecer. Mas eu acho que pro ano que vem, como o Santos não tem dinheiro para contratar aí muitos jogadores, não vale a pena também se desfazer do Raniel também. Mas ele não pode ser nem a primeira e nem a segunda opção aí para entrar no time. Então, acho que faz sentido o que o cara diz, o pessoal do elenco gosta dele, faz parte aí do elenco do Santos, participa, não cria problemas aí no elenco, não vejo mal nenhum o Santos continuar com ele, desde que ele não seja o cara que vai resolver, ou o cara que entre para resolver a parada, mas será útil, até porque ano que vem o Santos já vai começar no Campeonato Paulista, né, e vai ter a Sul-Americana também. Então, em algum momento aí o Santos vai ter que jogar com time reserva, vai ter que poupar jogadores, e o Santos não tem, lembrando, o Santos não tem dinheiro para sair contratando 10, 15 jogadores para ter titular, reserva, e então precisa ter esses jogadores, principalmente que não criam problemas e fazem parte do elenco. E aí, Matheus, o que você pensa dessa história do Raniel, hein? Então, o Raniel surgiu muito bem no Cruzeiro, daí ele foi para São Paulo. Ele é do Santa Cruz, na verdade, depois foi para o Cruzeiro, mas no cenário nacional ele surgiu bem no Cruzeiro, mas foi para o São Paulo, não conseguiu jogar, e no Santos não conseguiu jogar, teve a questão da trombose, a recuperação da pessoa e depois do atleta, então um cara que é uma lição de vida para todo mundo, então um respeito máximo com o Raniel, mas pelo que ele mostrou nesse ano, né, na última temporada, eu não ficaria com ele, porque ele não conseguiu ser útil. Fez só aquele gol contra o Atlético Mineiro, mas não consegue participar do jogo, segurar a bola, ajudar o time no ataque. Então eu não ficaria com o Raniel, com todo respeito à pessoa, e buscaria um empréstimo. O Cruzeiro está contratando vários jogadores para a Série B, Alexandre Matos, Luxemburgo, conhece o Raniel. Então tentar um empréstimo para um time como o Cruzeiro, como um Vasco que vai jogar a Série B. Eu acho que o Raniel pode ser útil em times assim, para uma Série B, ou times menores para uma Série A, buscaria um empréstimo, uma temporada, nem que o Santos tiver que dividir salário, para valorizar o jogador, deixa o jogador ir bem em outro time, o Santos pode ganhar um dinheiro com uma venda. Então é isso que eu faria com o Raniel, e buscaria um outro jogador ali para disputar a posição com o Marcos Leonardo, se renovar com o Marcos Leonardo, né? E a gente torce para que a renovação, essa novela, termine rapidamente, tenha um final feliz para o torcedor do Santos. Ainda tem essa, né? O Santos precisa renovar o Marcos Leonardo, porque eu estou falando que a gente não tem que discutir atacante por enquanto, mas se der qualquer problema com o Marcos Leonardo, aí o Santos vai ter que caçar alguém aí. E não é o William Bigode, porque o William Bigode não é centroavante, né? Já não chega aí a toda essa confusão em torno do Batistão. Tem alguns centroavantes aí no mercado, né? A maioria fora do valor do Santos, né? Tem o Cano aí que saiu do Vasco, está no mercado, o próprio Gilberto não vai ficar no Bahia, mas os dois ganham mais do que o piso salarial do Santos. Então, teria que fazer um investimento a mais. Então, a maior contratação do Santos nessa janela seria renovar com o Marcos Leonardo. Olha, o Geraldo Coutro mandou aqui: bom dia, Alex, bom programa. O Germano Pereira: odiei quando o Cuca amarelou na final, mas temos que dar crédito onde é merecido. O Renatão teve um financiamento mais alto que todos os times do campeonato e só passou vergonha. Pois é, Germano, mas o Cuca vai ser campeão da Copa do Brasil em cima de um time do Atlético Paranaense, que a gente já cansou de discutir aqui, que o Santos poderia ter passado pelo Atlético, né? E como ganhou as duas no Campeonato Brasileiro. O Cuca, ele nadou de braçada no Campeonato Brasileiro porque foi eliminado da Libertadores, né? O jogo mais importante. É legal ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, mas o torneio mais importante ele foi eliminado, né? Que foi a Copa Libertadores da América. E assim,
eu sou muito crítico aos técnicos brasileiros, eu continuo sendo. O Carille, ele tem o mérito de ser um cara que sabe organizar muito bem a defesa, aliás, como aconteceu com outros treinadores no passado. O Parreira era muito isso também, um técnico que organizava o sistema defensivo. Só que hoje em dia não dá mais para você só organizar o sistema defensivo e largar na qualidade, a não ser que você tenha, né, muita qualidade, como é o caso do Atlético Mineiro. E aí os caras resolvem sozinhos. Eu cansei de ver jogo do Atlético Mineiro esse ano em que ele fazia a mesma coisa que acontecia no Santos. Com todos esses caras, o time tava um monte de balão para dentro da área quando o adversário estava fechado. Não tinha construção por baixo, não tinha triangulação. Então, assim, o Cuca é muito esperto, né? Ele é muito inteligente, ele segue o rastro do dinheiro. Ele vai onde tem zona de conforto, o Atlético Mineiro, que ele é o técnico mais vitorioso da história do Atlético Mineiro. Esse é o fato, ele passou o Telê. Ele é campeão brasileiro de uma Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil agora, já ganhou o Campeonato Mineiro. E é aquilo, e a gente vai se enganando aqui no futebol brasileiro, né? O Vojvoda, por exemplo, o trabalho que ele fez no Fortaleza de botar em quarto lugar, não tem nem comparação. Você imagina o Cuca no Fortaleza e o Vojvoda no Atlético Mineiro. O Atlético tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Ele que deveria ter sido eleito o melhor técnico, né? Tinha ganho o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, mas eu não tenho dúvida disso. Enfim, mas é que a gente acha que, mas o cara tem mérito. Algum tem, né? O mérito de falar com os jogadores e coisa e tal, mas parte tática, assim, né? Por que você acha que esses nossos técnicos hoje em dia não treinam nem time sei lá, de Portugal mais? Porque os portugueses hoje é que estão exportando técnico, não somos nós que colocamos técnico lá, infelizmente, né? Os nossos técnicos ficaram para trás. O Carlos Rodrigues de Azevedo, bom dia, Alex, parabéns pelas informações sobre tudo o que acontece no nosso Santos. O Bruno Cruz, o multiverso do Peixão está sendo aberto. Pois é, o nosso multiverso, universo fantástico aí, ó. O Lucas Z, meu Deus, Carille tá maluco por causa do Raniel, deve ser. O Eite Mizobi, bom dia, Alex. O José Silva, Alex, bom dia. Eu não faria essa troca do Marinho, pois acho que perderemos qualidade. O Germano também pode ser que o Raniel melhore, mas ele não tem o menor direito de travar a molecada que joga, muito mais na posição dele. Chamar a base de inútil se priorizar ele aos meninos na posição. Eu acho assim, vamos ver como é que vai ficar o Juan Seco aí na Copinha, que aliás o sorteio é hoje, né? O sorteio acho que é hoje da Copinha também, dos grupos, né? E aí esse rapaz tem que ser integrado ao time de cima, ele não vai ficar no Sub-20 o ano que vem, né? Não só ele, né? Eu hoje tem o ainda Lucas prefiro Pires, que deve o Marinho subir também. de falso 9 do que o Raniel, viu, Leandro? Sim, não. Com certeza. É que nem eu disse, eu não acho mal manter o Raniel no elenco. Mas desde que ele seja um jogador que esteja aí num dia que o Santos vai precisar jogar com todos os reservas, aí ele entra num dia que precisar. Mas, como você disse, na base mesmo, a gente tem o Juan, que deve subir. Tem o próprio Lucas Pires, que é lateral esquerdo, que deve subir também. Então você tem alguns jogadores aí, no próprio que vai jogar a Copinha, que vai subir. O próprio Miguel, né, aí, o boliviano aí, que o Santos vai fazer um contrato aí em abril, né? Deve subir em breve. Então, tem 18 ele vai acabar ficando no elenco, mas também concordo com o Matheus. Se conseguir um empréstimo, provavelmente para um time da Série B aí, que estão contratando, estão precisando de um time médio da Série A, também é válido até por se livrar do salário, né? Olha, para a gente chamar o próximo intervalo, que já são 12h10, o Lucas Z, aqui, o Raniel não jogou nada desde quando veio, muito menos depois da fatalidade, quem dirá agora? Bom, nisso ele tem razão. O Raniel nunca foi um jogador que, mesmo antes da Covid, disse, nossa, o Raniel tá jogando muita bola. Realmente ele foi o golpe que o Pérez deu depois de perder o Sampaoli, ele anunciou 2 reforços, lembram? Um foi o Raniel, o outro... Teve um outro cara que foi anunciado. Teve outro também... Agora esqueci. Foram 2, assim, marcaram tanto a história do Santos que a gente nem lembra, né? Então o Pérez quis dar um cala-boca, estamos trazendo o Raniel e tal, e ficou desse jeito aí, tá certo? Antes do break, o Carlos Rodrigues, Alex, se eu fosse o Rueda, ficaria com o Bosa, um jogador que não comprometeu e que pode suprir a lateral direita, onde o Santos não tem ninguém, 2 milhões não é tão caro. Então, Carlos, mas assim, o Santos está trazendo o Bauerman, de graça. Você vai trazer o Bosa pagando 2 milhões, até que foi dito, esse dinheiro vai ser guardado para uma posição que seja prioritária, né? Para lateral, para um atacante, para um meia. Eu entendo, eu gostei do Bosa, achei que ele foi bem no Santos, mas eu entendo essa coisa, o Santos está sem dinheiro,
o pouco que tem que saber investir. O Antônio Sérgio também, Alex, sou a favor, deu bom dia aqui, de não trazer Dedé ou Léo. O Santos tem que trazer jogadores em atividade, não parado, até entrar em forma, acabou o campeonato. Fora que é bala de salário. Então, Antônio, nessa eu estou com você totalmente. Nem Léo, nem Dedé. Mas o Dedé, ele vai vir ganhando um salário mínimo e vai assinar até o final do Campeonato Paulista. Tá, mas e aí? O cara não tem necessidade. O cara não joga há 2 anos. Zaga, eu não sei por que tá essa tara de zagueiro, cara. O Santos não precisa de zagueiro, pelo amor de Deus. Precisa procurar o meia. E os laterais. Alex, zagueiro não precisa. Fala, Matheus. Os 2 reforços, né, que o Pérez anunciou depois da saída do São Paulo foi o Raniel, né, na troca com o Vitor Bueno, e o Madison na troca com o Ferraz. Então foram esses 2. O Madison ajudou bastante. O Madison tem ajudado bastante. Mas o Raniel não ajudou pouquíssimo e ainda teve essa infelicidade aí da Covid. Vamos pro break aí, meu caro Felipe Brandão, às 12h12. A gente volta rapidinho com mais mensagens aqui no nosso chat, tá certo? Em instantes voltamos, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, já voltamos com o Esporte em Destaque. O Efigênio Filho me mandou um link aqui da TNT Esportes no Twitter dizendo que o Santos recebeu negativas de Gilberto e William Bigode. Estava até comentando lá com o pessoal no grupo do WhatsApp dos membros do Canal 10 que tem jogador que prefere ganhar bem e ficar encostado. Era que nem aquele Roger, goleiro que foi do São Paulo. O cara foi eterno reserva do Rogério Ceni. Até veio para o Santos depois, né? Mas o cara não está preocupado de não jogar, ele quer ganhar o dele no final do mês, um dinheiro elevado e tal. Então tem os jogadores que preferem, né, manter aí esse status de um salário de 400, 500, 600 mil do que vir para o Santos jogar, né? Infelizmente essa é a nossa condição hoje. O Antônio também falou aqui o que você acha da troca do Marinho pelo Nicão. Eu acho que é desnecessário porque o Nicão vai acabar o contrato no Atlético Paranaense, quinta-feira ele está livre. Aliás, lembram que o Rueda falou que tinha 2 jogadores sob pré-contrato. Um que vazou foi o distinto Bauerman. E muita gente fala do Nicão, que até viram o empresário dele aqui em Santos, não sei o quê. E aí tem outro detalhe que também a gente discutiu ontem. Se for o Nicão esse jogador, do segundo pré-contratado aí, é a posição do Marinho no campo. Aí você vai ter Marinho, Nicão, o Ângelo pode jogar na esquerda e tal, mas aí não sei, né, o Leandro, se vier o Nicão, realmente, como é que faz com o Marinho, né? Se vier o Nicão, não dá para ficar com o Marinho, né? Já seria tipo um pré-contrato já pensando nessa possibilidade do Marinho sair. Até porque, como você disse, o Santos já tem o Marinho, tem o Ângelo, vai ter o Batistão na ponta, você tem aí o Lacava que começou a jogar no final do ano, que provavelmente vai ter mais chance também. Então a chegada do Nicão praticamente vai ter que se desfazer do Marinho. E aí é o que a gente veio falando no começo do programa, é pensar no que é melhor para o Santos. Uma troca, uma venda, mas sempre pensando em não perder um jogador aí que... E no fim, se não conseguir negócio nenhum, fica o Marinho. Fica Marinho titular, fica Nicão, fica todo mundo aí jogando. E aí o problema é do Carille. E aí ele que é o técnico, como ele já disse, né? Ele é pago para... acho que foi o técnico do Palmeiras que disse isso, né? Quando criticaram ele por colocar o time em reserva, ele disse que ele é pago para tomar decisões difíceis. Então o Carille é pago para tomar decisões difíceis. Se todos estiverem aí o problema é dele. Fala, Matheus. Quanto mais jogador, melhor, né? Se tivesse Marinho e Nicão, né? Se não conseguisse nada com o Marinho, você ter Marinho e Nicão, eu não vejo problema. Porque o Marinho, com todos os problemas que a torcida do Santos possa ter contra o Marinho, é um grande jogador. Isso é inegável. Se o Marinho rescinde com o Santos, uma hipótese, vai chover proposta para ele de time brasileiro. Então, eu não viria mal nenhum ter Marinho e Nicão no mesmo elenco,
por mais que tenha um Anjo que vai crescer, que vai ter mais chance, quanto mais opções, eu acho que é melhor para o treinador. Caso se não conseguir nada com o Marinho, eu não venderia o Marinho, porque eu falei no começo de questão de valores, que eu acho que vai ser valores pequenos, porque ele vem de uma temporada abaixo, mas se não conseguir uma troca que seja boa para o Santos, ficar com o Marinho em 2022, eu não vejo problema. E eu citei o caso do Felipe Melo, né, que é um cara de idade avançada, o Palmeiras usou na temporada, não quis mais, liberou, foi muito bom para o Palmeiras ganhou títulos, e o Felipe Melo foi útil para o Palmeiras. Olha, o Lucas está dizendo que o Nicão não é barato e quer jogar fora. Pra querer, até eu quero fazer o programa lá de Dubai também, que nem o Marinho, mas não dá, né? Vamos ver se ele consegue. Eu estou na expectativa para saber quem é esse segundo pré-contratado aí, tá certo? O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e convidados e comunidade santista. Começou a temporada de chuta-chuta no Santos. Dedé, Patrick e outros bagres em decadência. Santista não tem um dia de paz. Então, Cacheta, é por isso que eu falo, cuidado, que semana passada teve uma dessas páginas, VIP não sei do que, bola não sei de que o que lá e não sei o que mais, que os caras postaram, um jornalista de Campinas, um torcedor da Ponte Preta, não sei nem se não hackearam a conta do cara, que inventou que o Caio Jorge seria devolvido para o Santos. Outra besteira envolvendo o Caio Jorge, porque o Santos teria prioridade. Vocês acham em sã consciência? Sabe, a gente às vezes tem que pensar um pouquinho, respirar antes de falar, vamos raciocinar. Vocês acham que o Caio Jorge ia voltar para o Santos depois do jeito que ele saiu daqui? Né? O Santos, primeiro que ele não tem como pagar o que o Caio Jorge ganha hoje. Segundo que a Juventus acabou de investir no jogador que ela quer dar processo evolutivo para ele. Jogar no Brasil, o cara não evolui. Não agora nesse nível. Então ele vai ser emprestado para Portugal, para algum time da Alemanha, sei lá, algum time menor. Então, jamais vai vir. Então o torcedor precisa entender que tem um monte de paginazinha aí, canalzinho, que esse é o chuta-chuta. Então vai no jornalista, no cara do Globoesporte.com, do Lance, da Gazeta, da Tribuna. O que esses jornalistas escreverem, vocês podem acreditar. Não embarca em página, em canal do YouTube que tem voz robótica, entendeu? Não entra nessas. A gente está cansado de falar isso. Segue quem acompanha o Santos com responsabilidade. Pessoal do UOL, grandes portais de informação, de notícia. Esses aí dão informação. E naqueles que fazem o trabalho sério relacionado ao Santos. Essa história do Marinho foi o Felipe Camargo que trouxe, né, que é um cara que tem histórico, Rádio Cultura e ESPN Brasil durante muitos anos e que comanda o De Olho no Peixe. Então é só filtrar direitinho onde vocês pegam a notícia. De resto é suave na nave, tá certo? O Sidney F mandou bom dia aqui para todos. O seu Sino, bom dia, Alex e convidados da live. Não sei se é a opinião de vocês, mas a minha é esses jogadores que estão falando aí só vêm atrapalhar os meninos da base. Patrick, Léo, o William não acrescentaria nada. Então, o William e o Patrick acho que até poderiam ajudar. Especialmente se o Santos perder o Felipe Jonathan. Eu vejo o Patrick na posição do Felipe Jonathan, no meio de campo, né? Aquele segundo homem ali. Mas, de resto, o Léo eu não vejo necessidade, né? O José Lopes diz que o Dedé foi oferecido, mas o Santos não tem interesse. A informação, inclusive, do Ademir Quintino. Quem mais aqui, ó? O Eite Mizobi, camisa 5, Lucas Silva e Felipe Melo. Felipe Melo nem de graça eu quero no Santos. E outra, tá acertando com o Fluminense, que tá montando um belo sub-40. Aliás, se o Marinho estiver livre no mercado, eu não duvido nada que ele fosse para o Fluminense. Ou o Botafogo, que tá botando investidor lá, numa dessas, o Marinho iria pro Botafogo. Tá? Mas o Lucas Silva seria uma boa. É um bom jogador que pode ser que não fique no Grêmio, né? Que o Grêmio vai ter que se livrar de alguns jogadores que são caros. Tem lá aquele rapaz rebelde lá, o Jean-Pierre, né? Todo mundo o Jean-Pierre eles estão tentando vender acho que se eu não me engano, para a Espanha, para o Alavés, que era o time do Daverson. Olha, quem mais aqui, ó? O seu sino ainda completa. Rodrigo Dourado, sim. Heitor lateral. Nonato, que está emprestado no Fluminense. Tyson, Ednilson. Não, Tyson e Ednilson esquece. Esses aí não vem, não. O Gerson Moreira. O Tyson não vai ser. Não vai. Bom dia, Alex e convidado. Estou esperançoso para 22. Dá uma lembrada de 2009 para 2010. Sem o Neymar, é claro, mas quem sabe algum desses meninos arrebentem. O José Edson, até quando vamos ouvir, né? Essa de que o Santos não tem dinheiro.
Não sei, Zé. É só você entrar no portal da transparência do clube, não sei se é sócio, ou você conversar com alguém do clube, você vai ver que a dívida bate na casa dos 600 milhões ainda. Quanto é que o Santos arrecada por mês, você sabe? De bilheteria, esse ano deu 3 mil reais de lucro. Eu não disse 13 mil, nem 30 mil. Falei 3 mil reais de lucro para ter a vila cheia. Os patrocinadores do Santos de camisa não devem render, vou chutar aqui, tá? Uns 60 milhões de reais por temporada. Divide isso em 12 meses. Só o Kleber Reis vai ficar comendo do Santos até o meio do ano 250 pau por mês. Então, eu lamento te informar, Zé, que você vai continuar ouvindo que o Santos não tem dinheiro. A não ser que o Rueda ganhe a Mega Sena da virada. Ou venda o Ângelo pelo valor integral da multa, que aí paga metade da dívida. Então não tem dinheiro. A não ser que você queira que o Santos assine papagaios no banco e se transforme no novo Cruzeiro. Ganhou 2 Copas do Brasil e está afundado na Série B, quase foi parar na Série C. É simples, a gente não pode mentir para o torcedor. A gente não pode iludir o torcedor. As administrações anteriores do clube botaram o Santos no ralo, na draga. Então não reclamem com o Rueda, reclamem com quem largou o Santos com 600 milhões de dívida. E sem patrocínio, e sem jogador com contrato renovado, perdendo jogador de graça. É simples assim, não tem segredo. E o Campeonato Brasileiro eu acho que mostra isso, né? É só ver a Série A e a Série B. Quantos times aí que eram tidos como médios, como pequenos, que se manteram na Série A por serem organizados. Sem contratações muito caras, sem jogadores extraordinários. E o Grêmio, um exemplo de time que tem muito jogador caro, não deu certo. A questão, o futebol brasileiro está mostrando que aquele tempo de contratações muito diferentes só funciona se você tiver um time completo, como o Atlético Mineiro tem, como o Flamengo tem. O próprio Corinthians, que fez grandes contratações, contratou 4 jogadores de nome, terminou atrás do Fortaleza, que teve um bom trabalho, não tem nenhum jogador assim fora da caixinha ganhando muito. Então o torcedor tem que... lógico que é legal você chegar e ver na notícia lá, Santos procura um jogador de nome, chega, é bonito, lógico que todo torcedor quer. Mas principalmente nessa época do mercado da bola, né, que solta aí Cavani, Lewandowski aí no mercado, mas é bonito. Eu também queria que o Santos estivesse falando, olha, o Santos vai trazer aí o Cavani para ser o centroavante, mas não é assim que funciona. Às vezes é melhor você ter um time mais organizado que dá resultado, é só ver o Campeonato Brasileiro e quem está na Série B também, que fez o contrário, né, gastou muito dinheiro que não tinha e está lá agora. O Adonis Varax fala aqui, para começar, o Felipe Melo já assinou com o Fluminense. E segundo, ele já falou mal do Santos 1000 vezes. O Levon Hardu, ele está falando que trazer o Léo é loucura, também acho. E ele completa... não é ele que completou aqui, é outra... Ele fala, queremos jogador. Queremos dinheiro. Queremos dinheiro. Queremos sócio, queremos patrocínio e queremos dinheiro. Que aí vem jogador. Se não tiver dinheiro, não tem jogador. É simples assim. O Jefferson Pedroso diz aqui, só estamos falando de volantes, porém o Santos carece de meia. E precisamos de um 10. Concordo plenamente. O Santos precisa de um 10 urgente, né? O Eite diz aqui, o Patrick não é meia. Ele jogava fazendo um lado esquerdo ali, né? Um meia pela esquerda. Mas ele no começo da carreira era um segundo volante, né? O Sidney F, eu ouvi dizer, ele já me tinha mandado essa mensagem ontem, que o Santos está negociando com o Toronto, o Marinho indo para lá e o Felipe Jonathan por empréstimo, em troca do Soteldo. Fonte é o meu amigo Fabiano Fará do Isso da Santos. Vou perguntar isso para o Fabiano hoje, eu não consegui ver os últimos vídeos dele, estava uma correria esses dias, eu vou perguntar para ele sobre isso aí. A gente não tem se encontrado mais lá na redação, quando eu chego ele já saiu, mas eu vou perguntar para ele sim. O J. Machado, essa lei Pelé tem que ser revogada. Não existe essa hipótese constitucional, Zé, da lei ser revogada. Jota, desculpa. Ela precisa ser refeita. Mas também tem o detalhe que a FIFA precisa reconhecer os contratos feitos no Brasil e ela não reconhece, né? Ela só aceita o contrato para o jogador jovem com 3 anos. É um troço surreal, né? O social-democrata Santista Marinho nos últimos jogos só jogou bem contra o Flamengo. Não, ele jogou contra a Chapecoense, aquela cavada de pênalti dele lá, se ele não cava e não bate, o Santos tinha empatado com a Chapecoense, te garanto, né? O Marinho foi importantíssimo contra a Chapecoense.
O Marcos Célio está aqui dizendo que ele está lá em Marília, está nos acompanhando aqui. O J. Machado, não entendo, falta de ritmo, é para acabar. Mas de quem agora, o Jota? Do Batistão? Pois é, quando você fica sem jogar, experimenta você fazer uma caminhada da Ponta da Praia até o Canal 1, e aí você fazer durante uma semana, aí você para. Aí 3 meses depois, você volta a fazer. Você vai ver que você vai morrer, no bom sentido, claro, 3 meses depois. É natural, acontece com a gente, vai acontecer com o jogador de futebol também. Ah, mas ele treina para isso. Mas treino é treino, jogo é jogo. Academia, bola rolando é outra completamente diferente. Enfim, o Wagner Nascimento está aqui. Alex, no começo, quando o Hulk chegou no Galo, não conseguia dominar uma bola. Eu critiquei, pior jogador que Várzea. Não pode ser o caso do Batistão dar a volta por cima. Eu acho completamente provável isso, entendeu? Enfim, tem mais mensagens chegando aqui. O Orlando Ferreira dizendo que o Cano é o Nilson piorado. O Sandro Márcio Garcia mandou boa tarde. O Fábio Coca tá bravo aqui também no nosso chat. Enfim, o Micael, falando do Micael do esporte, é verdade. Você acha que do outro lado só tem trouxa lá? Os caras querem, né, levar também o dinheiro, querem pegar jogador bom. Não dá para enganar, não, quem está do outro lado, enfim. São várias mensagens. Rafael Vieira da Cruz, trocaria o Marinho com o Patrick. Essa troca ele não gosta. O Gilmar Mendes, Alex, pelo amor de Deus, sabe quem é esse cara que o Santos está aguardando as 7 chaves? Rapaz, não sei, eu estou achando que talvez possa ser o Nicão. Mas vamos aguardar. O Aleph Manga, pergunta o Jota aqui, não sei também. O Santos parece que alguém lá de dentro falou que não tem interesse no Aleph Manga. Enfim, o Cleiton Gomes tem que trazer 2 laterais e o meia como prioridades. Enfim, são várias as mensagens chegando aqui para a gente, só que o tempo urge e a vaca muge, como diria o outro. Para a gente encerrar aqui com a opinião dos nossos 2 comentaristas do dia. Ô Matheus, hoje, eu tenho dito o seguinte, hoje o Santos tem um time titular. Você sabe qual é o time titular do Santos? Até o esquema. Dá para começar o campeonato com 3 zagueiros. O Campeonato Paulista, João Paulo, Kaique, Bauerman ou Luiz Felipe e Velasquez, que está machucado. Madison e Lucas Braga. Sandri, Zanocelo, Felipe Jonathan ou Pirani. E na frente, o Marinho, que ainda tem contrato, e o Marcos Leonardo, que discute o dele. Então o Santos hoje tem um time. Ele pode começar a temporada com o time. Os anos anteriores a gente não sabia muito bem, né? Tinha o time do Cuca, mas não era o time do começo de temporada. Era o de final de temporada, né? 2020 para 2021. E tem alguns jogadores para serem potencializados, outros que vão vir e tal. Dentro dessa reformulação, qual seria a sua prioridade para o Santos ser competitivo nesta temporada, hein, Matheus? Então, você falou do esquema de 3 zagueiros, que eu acho que é uma boa opção, uma boa alternativa, mas o Carille já falou que gosta da linha de 4 e eu acho que ele vai testar. Mas o Carille mostrou para todo mundo que não é um cara teimoso, então eu acho que ele vai testar a linha de 4 e se não for bem sucedido nesse teste, ele volta tranquilamente na linha de 3. Então, como ele vai testar, eu acho que tem que dar as peças para ele poder jogar nessa linha de 4. Então, 2 laterais são urgentes, que o Santos precisa para poder jogar em uma linha de 4, porque o Madison não consegue ser um bom marcador para jogar em linha de 4, nem o Felipe Jonathan consegue. Então, 2 laterais são necessários. Um camisa 5, para você ter uma alternativa, eu acho que dá para jogar Sandro e Zanocelo, mas precisa ter um camisa 5 para você ter uma alternativa de característica. Um jogador com mais pegada de marcação, para você ter essa alternativa, então também precisa de um camisa 5 e um camisa 10, que já a galera no chat comentou. Precisa de um camisa 10, que para mim, na minha opinião, não é o Bruninho, o Bruno Oliveira, que está vindo aí do Vitória, que pertence a Caldense. É uma aposta que eu não contrataria, mas respeito aí a decisão da diretoria do Santos, trazer um camisa 10 acima do Pirani, que seja um cara para pegar a camisa, jogar e resolver, para tirar também um pouco dessa pressão em cima do Pirani, que o próprio Carille falou que ele sentiu o jogo contra o Corinthians, sentiu alguns jogos, então o Pirani ter essa tranquilidade, não ter essa pressão de ser esse cara para resolver. Então, camisa 10 é urgente para pegar a camisa e jogar, não apostas. Não estou falando para o Santos fazer loucura, para pagar 1 milhão em salário para jogador, mas um meia que vem com status para resolver a situação ali do meio campo. Então, seriam essas contratações que seriam, acho que, pontuais para o Santos poder fazer uma temporada sonhando com títulos.
Eu acho que não vai ser campeão brasileiro, não vai ganhar brasileiro disputando com Galo, Palmeiras, né, Flamengo, mas dá para ganhar uma Sul-Americana. O Atlético Paranaense não é um super time e ganhou a Sul-Americana. No Paulistão, o Carille é especialista em Campeonato Paulista, ele foi tricampeão com o Corinthians. Dá para você beliscar um Paulistão. E você ganha um Paulistão, a autoestima do torcedor volta a ganhar clássico. Esse ano o Santos ganhou quantos clássicos? Ganhou só do São Paulo, se eu não me engano. Então, dá uma autoestima primeiro turno, né? Na Vila. Isso, com o Diniz. Você ganha um Paulistão, volta a autoestima de você ganhar clássicos, de você ganhar jogo decisivo. Então, dá uma autoestima legal pro torcedor. Então, eu acho que um Paulista e uma Sul-Americana dá pro Santos montar um time competitivo para ganhar essas duas competições. E também, talvez, né, trazendo essas 4 peças que eu falei anteriormente, e se ainda puder trazer mais um ponta e um camisa nova ali para compor o elenco. Muito bem, e aí, Leandro? E a sua reformulação, como é que seria, hein? Eu acho que mais urgente mesmo seriam 2 laterais, que independente de se for jogar com linha de 3 ou linha de 4, vai precisar desses 2 laterais, né? Ou para jogar de ala ou para jogar mais fechado. Então, os 2 laterais são urgentes de contratação. Esse camisa 5 aí que o Carille queria no começo, não encontrou no elenco, não vai o Camacho, não é o próprio Sandri, pode fazer essa função, mas também você tira um pouco do futebol dele, dando muita necessidade da marcação. Mas ele prefere. Eu vi entrevista do Sandri, né? Ele prefere jogar de 5. Ele falou, se eu jogo de 5, jogo de 8, eu prefiro jogar de 5. Então, aí é que tá. Se o Sandri prefere jogar de 5, como é que você vai montar essa linha de 4 que o cara ele imagina com o Richard de volante só porque ele é alto e pode ser o terceiro zagueiro? Aí você já tem um probleminha para resolver, né? Mas é o problema do técnico. Com o Sandri jogando ali de primeiro, aí seria melhor manter essa linha de 3, até porque o Bauerman já foi contratado, né? Então você teria um número aí bom de zagueiros aí para fazer essa linha de 3. Mas os 2 laterais são urgentes e acredito que esse meia aí, um meia mais com nome mesmo, mais com peso, porque eu acredito muito no futebol do Pirani, mas ficou muito em cima dele essa responsabilidade e não dá para deixar toda essa responsabilidade em cima dele. Então, acredito que mais um meia aí, um cara mais experiente que consiga fazer essa função. É difícil encontrar no futebol brasileiro. Tá? É complicado achar esse jogador, até fora pelos padrões aí financeiros do Santos. Mas aí tem que contar com a criatividade do departamento de observação, do Edu Dracena. E quem sabe encontrar um jogador aí no mercado que consiga fazer essa função aí desse camisa 10 mesmo, desse jogador aí mais experiente no meio do campo, que poderia ser o Sanches, mas a gente viu que esse ano ele não vai ter esse físico, né? Não aguenta mais fazer essa participação. Então, é urgente também. Acredito que essas 3 contratações desses 3 jogadores teriam que chegar para jogar. Não adianta ser dessas 3 posições chegar para ficar no banco. Muito bem, meus caros. Olha, 12h34, nós temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Vamos aguardar aí essa reunião do Conselho, que é importante amanhã, né? Também o sorteio da Copinha serão pautas aqui dos próximos programas. E, claro, a gente tem que torcer para que o Santos seja muito assertivo, né? Pegar o pouco recurso que vai ser destinado para o futebol e fazer apostas, por exemplo, em veteranos que realmente possam dar certo, como foi o Alberto em 2002, prospectar no interior jogadores como foram o Elano, como foram o Renato. Eu acho que o Zanocelo tem muito essa cara de ser um jogador como o Elano, como o Renato. O próprio Giovani, que o Santos trouxe do Pará. Eu me lembro quando o Giovani chegou aqui, o pessoal descia o cacete, dizendo, o cara jogava na Tunaluso, o que vai resolver aqui é lento, né? No Palmeiras não quis, porque o Giovani ficou lá num apartamento lá esperando o Palmeiras tomar uma decisão, até ficou doente e tudo. Eu me lembro muito bem dos comentários. Esse Bruninho, por exemplo, pode não ser hoje o cara que a gente precise, mas por que não? Né? Ele evoluiu. O Lucas Lima veio a contrapeso do Leandro Damião e foi útil, enquanto ele quis correr. Depois que ele começou a se achar a última Coca-Cola do deserto, aí a coisa desandou completamente. Então, a gente tem que apostar nessas possibilidades e se, sei lá, né, aparecer aí um investidor, alguma coisa, o Santos ele tem que estar aberto a essas situações. Mas tem muita coisa para resolver e não é, eu sempre falo, não é por falta de aviso. A gente avisou antes da eleição que ia ser difícil. A gente está avisando que esse ano ainda vai ser difícil, mas eu acho que vai ser melhor do que o ano passado.
Acho que o time vai ser mais competitivo, a gente vai tomar menos susto. Não sei se 2022 é ano para ser campeão, mas você sedimenta um caminho para, quem sabe, mais à frente ser mais competitivo e ter capacidade de investimento no mercado, trazer jogador de mais peso, mais expressão. Mas vai ter que vender, o Santos vai ter que vender jogador, porque não adianta. É o único ativo que o Santos tem hoje. O sócio ainda é pouco, não chegamos nem nos 30 mil. O Santos, para começar a sorrir com o dinheiro que vem de sócio, tinha que ter 50, 60, 70 mil sócios. Ainda não equilibra a nossa balança comercial, digamos assim, né? O Santos, infelizmente, ele tem que continuar vendendo jogador. Não tem o estádio para arrecadar. A nova Vila só vai ficar pronta se ela sair daqui a 3 anos, né? Para você começar a fazer bilheteria de 600, 700 mil por mês, por dia, por jogo, né? 600, 700 mil por jogo, que as arenas proporcionam esse tipo de arrecadação financeira. Então é isso, né? Tem a questão do token aí que está caminhando. O Santos ainda tem muita coisa. A gente está pagando os pecados por ter judiado de tantos e tantos times aí com os times que a gente formou, né? Desde 95, mais recentemente, 2002, 2010 e por aí vai. Então é o que temos para hoje, meus caros. Matheus, obrigado pela presença neste programa ao longo desta temporada 2021. Um grande abraço, desejo ao amigo um feliz Natal, um 2022 cheio de saúde, 2022 cheio de saúde, e conto com o amigo aqui outras vezes o ano que vem no Esporte em Destaque, tá certo? Valeu, Alex, é um prazer participar com vocês. Leandro, para quem nos acompanhou hoje em outros programas, falar de Santos é sempre um prazer com todos vocês. Um bom fim de ano para todo mundo. E que 2022 seja um ano melhor para o Santos, para o torcedor do Santos, com menos sofrimento do que foi esse ano. Um abraço a todos. Obrigado, Matheus, um dos jovens que tocam lá o podcast do Peixão. Leandro, obrigado pela presença nesta segunda-feira, por ter aceito o convite de estar conosco sempre aqui no Esporte em Destaque. O Leandro, que eu já conheço dos tempos do rádio, né, que a gente fazia programa de rádio junto aqui em Santos. Boas festas, você já está oficialmente de férias. Só no dia 19 de janeiro você volta. Então, bom ano novo para você, Feliz Natal aí, saúde principalmente. Muito obrigado por estar conosco esse ano, tá certo, Leandro? Valeu, Alex, ao Matheus, a todo mundo que está assistindo. Vamos aí para esses feriados aí de final de ano e quem sabe ano que vem o Santos volta aí melhor, que acredito que vai voltar. Tem tudo para ter um ano melhor do que 2021. É isso aí, tem tudo para ter um ano melhor, a gente espera que seja assim. Muito bem, meus caros, 12h39, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todo mundo que mandou mensagem para a gente, esteve na audiência, ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição, aqui na Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na quarta-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio.